Aleluia. Hoje eu não ia responder perguntas, mas por causa da relevância dessas perguntas que me foram feitas, eu vou responder para os irmãos. Pastor, recentemente temos visto muitas coisas ruins acontecendo no mundo e no Brasil. Quando essa pessoa diz recentemente, ela deve estar falando só agora esse mês, mas olha, se você for olhar epidemia de Zika, chikungunya, dengue, se você for olhar deslizamentos que houve no Rio de Janeiro, 1 ou 2 anos atrás, depois no ano passado, aquela barragem que arrebentou em Brumadinho, agora mais uma vez chuva, deslizamentos, então muitas coisas ruins acontecem. E esse agora especialmente aconteceu em Belo Horizonte. Então um pastor muito conhecido disse em sua rede social que isso é juízo de Deus sobre Belo Horizonte. Ninguém disse, mas tudo bem, eu digo por mim mesmo. Disse que Deus revelou a ele que em 1º de janeiro de 2020, Deus traria tragédia sobre a cidade, pois seus ministros de louvor estavam corrompendo a obra que ele deu a esses ministros, e estava usando para comércio. Me fala, o que uma coisa tem a ver com a outra? Se o problema é dentro da igreja, Deus não vai trazer juízo sobre quem está lá fora, ok? Se a inundação fosse só dentro das igrejas evangélicas, e a casa dos ministros de louvor fosse as únicas atingidas, eu até concordaria, mas eles moram em apartamentos bem altos, eles estão muito longe desse problema, e nem estou dizendo que concordo também com esse irmão. Pastor, sou nova na videira, estou encantada com tudo que tenho ouvido, sobre a graça de Deus, e desde o dia que vi esse vídeo, estou confrontada. Não entendo, se Deus deu o seu único filho, Jesus, para morrer por nós, e nós não merecíamos tão grande amor, porque agora Ele viria com esse juízo? Bom, não vou ler tudo, os irmãos entenderam qual é a pergunta. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Nós vivemos o tempo da graça. Lá em Isaías capítulo 61, Jesus depois vai citar esse versículo. Lá em Lucas, eu não anotei aqui, eu não sei a referência de cor, mas acho que é Lucas 4, 10 ou 11, alguém confirma por favor. Então, Isaías 61, é uma palavra que fala do ungido de Deus, porque o Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar o quê? Boas novas. Isaías 61, tem alguém aí atrás? O Senhor ungiu para pregar boas novas. Pregar juízo ou boas novas? Boas novas. Onde é que estão as boas novas quando você vai lá dizendo, isso é juízo, olha, veia sem gente, mas vai vir coisa pior na sua cabeça. Não tem boa nova nisso, só má notícia. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, impor em liberdade os algemados. Agora olha o verso 2. E a pregoar o ano aceitável do Senhor. E o que mais, meus irmãos? O dia tem duas coisas aqui. O ano aceitável e o dia da vingança. O tempo da graça é o ano aceitável, é longo, já tem 2000 anos. Mas o tempo do juízo é apenas o dia. A Bíblia chama de o dia do Senhor. Então olha para cá. Vai chegar o dia do juízo. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Isso é chamado de grande tribulação. Grande e terrível dia do Senhor. Ele virá, mas não chegou ainda. Não há ainda juízo de Deus sobre a terra. Mas Deus nos enviou como ministros da reconciliação para dizer para as pessoas que Ele não está zangado com elas e que Ele quer receber todos de volta em casa. Essa é a nossa mensagem. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, muito ruim quando você chega para uma mulher que deu à luz a uma criança com microcefalia e você fala para ela, isso é juízo de Deus na sua vida. Isso não é o evangelho, isso é outra coisa. Muito ruim quando você não consegue ter uma palavra de graça nem no meio da calamidade. Pessoas estão sofrendo e Jesus está no céu rindo, batendo palma. Não,
Ele quer que nós vamos lá para ser ministros da graça, da reconciliação, para estender a mão. Mas como é que você vai fazer isso se você crê que foi Deus que fez? Pastor, se não foi Deus, foi quem? É o diabo que está fazendo. Olha para cá. O diabo é que veio para matar, roubar e destruir. Então, enfermidades, vírus, esse vírus agora que está vindo, coronavírus, ele vai chegar por aqui. E vai ter gente dizendo que é o juízo final. Não é ainda, é obra do diabo. Você vai impor as mãos e vai curar enfermos, é isso que você vai fazer. Não vai dizer para aquele que está contaminado, isso é juízo de Deus, você era pior do que os outros, aguenta agora. Não, a gente vai orar para curar e o Senhor vai curar. Nós vamos orar para sermos livrados e seremos livrados. Pastor, mas por que mais você diz que não chegou o tempo do juízo? Então lá em Lucas, olhar para mim, Lucas 4,18, Lucas 4,18, Jesus entra na sinagoga e lê esse texto. O Espírito do Senhor está sobre mim, tarará, tererê, verso 19. Mas aí no final do texto, lembra como é que é lá em Isaías? Diz, e apregoar o ano aceitável do Senhor, e o que mais, meus irmãos? O dia da... No entanto, Jesus parou só no primeiro. Eu estou aqui para apregoar o ano aceitável do Senhor. Por que ele não mencionou o dia da vingança? Porque o dia da vingança vai ser na sua segunda vinda. Quando ele vier nas nuvens, ele vem com a espada, e o seu manto é tinto de sangue, e na sua volta, ele vai pelejar com o diabo, a besta e o seu exército, e milhões serão mortos, porque esse será o dia da vingança. Mas esse dia não chegou. Nós estamos no ano aceitável do Senhor. Muda a sua mente. Mas há tanto pecado, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Não trate o mundo como se fosse igreja, não é. Belo Horizonte não é igreja, Brasil não é igreja, está me entendendo? Essas pessoas não conhecem a Deus, precisam de conhecer, e quem vai revelar Deus para elas? Você. E qual parte de Deus que elas não conhecem? O amor de Deus, porque a ira, tenho certeza que esse pastor já contou para elas, e elas não querem, ninguém quer. A Bíblia fala que quando Deus veio para destruir Sodoma, Ele mandou os 2 anjos na cidade, lembram disso? E quem é que estava em Sodoma, que não podia ser destruído com a cidade? Ló e a sua família, porque Ló era justo. Deus não vai condenar o justo junto com o ímpio. Então nesse contexto, Sodoma aponta para o mundo, mas Ló aponta para o crente. E lá em Gênesis 19, 22, o anjo fala o que para Ló? Apressa-te, sai logo da cidade, porque nada posso fazer, diga, nada posso fazer, enquanto não tiveres chegado. Quem é que impedia que o fogo caísse em Sodoma? Quem impedia? Ló. E o anjo falou o que para ele? Não posso fazer nada enquanto você estiver aqui. Você tem que sair para que eu possa trazer juízo. Olha para cá. Enquanto você estiver aqui, o dia da vingança não vem. Para o dia da vingança vir, primeiro, você vai ser removido daqui. Nós chamamos isso de arrebatamento. Como você não foi arrebatado ainda, o anjo não pode fazer nada. Nada. Não há juízo hoje. Hoje ainda é tempo de graça, ainda é tempo de dar para quem não merece, de oferecer para quem mesmo não quer, ainda é tempo de dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Levanta na sua rede social, fala algo, fala o que Deus falou com você. Ninguém diz amém? Eu digo para você. Uma outra pergunta relevante, porque a pessoa que fez a pergunta disse que é algo que está acontecendo aqui na nossa cidade. Pastor, em nossa cidade, há pessoas ensinando que o batismo é apenas uma festa opcional, não tem que batizar, porque o batismo que fazemos nas águas é o batismo de João, e João é da lei, e nós estamos na graça. E além disso, dizem que o batismo não é requisito para a ceia, portanto, a ceia é livre para todos, quem quiser, porque é de graça. Qual a sua opinião sobre isso?
Quando um monte de criança sentimental resolve ensinar as coisas, é tudo baseado em sentimentalismo. Nós ensinamos baseado na palavra. Então, tem duas coisas que o Senhor mandou. Nós dizemos que são ordenanças. São ordens. Acalenta o seu bebê com você. Ordens. A primeira é o batismo. Mateus 28, 18. Que é um versículo que todo mundo conhece. O que o Senhor disse? Jesus, aproximando-se, lhes disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, vá. Ide e fazei discípulos de todas as... Isso é uma ordenança, sim ou não? Essa ordenança vem acompanhada de quê? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é uma ordenança, isso não é opcional. Um pastor não pode chegar aqui dizendo: Jesus é da lei, ele falou isso porque falou na lei. Não caia nesse ensino tolo, mesmo que diz que está pregando graça. Mas tem um erro no ensino, tem um cisco no óleo. Aliás, tem uma mosca no óleo. Está entendendo o que eu estou dizendo? A segunda ordenança é a ceia. Jesus disse: fazei isto todas as vezes que vos reunirdes em memória de... Esse fazer isso é opcional? Nós nem fazemos todas as vezes, estamos fazendo uma vez por mês. Temos que avançar para fazer todo domingo. E vamos avançar em nome de Jesus. Presta atenção, a ceia é uma ordenança também, não é opcional. Não temos que ter mais ceia. Como assim? Como que o seu Senhor te manda fazer algo, você disse que não vai fazer? Mas aí alguém diz: tudo bem, vamos fazer ceia, mas batismo é opcional. Qualquer um pode tomar ceia. Peraí, como assim qualquer um? Bom, duas questões. Primeiro, o batismo que nós batizamos é o batismo de João? Não. Mas não é nas águas? Sim, é nas águas, mas não é de João. Lá em Atos, capítulo 19, Paulo chega em Éfeso, e ele encontra um grupo de 12 irmãos, Atos 19. E ele então pergunta para esses irmãos: escuta, vocês receberam, verso 2, o Espírito Santo quando vocês creram? Eles responderam: pelo contrário, nem ouvimos dizer que tem Espírito. Então Paulo fala: em que vocês foram batizados? Interessante isso. Em que? Responderam: no batismo de João. Então aquelas pessoas estavam na igreja, sim ou não? Sim, mas eles não conheciam a doutrina do batismo. E foram batizados no batismo de João. Paulo falou: então tá bom, batismo de João tá valendo. Foi isso que ele falou? Não, ele disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram o que, meus irmãos? Batizados de novo. Por que de novo? Porque o batismo de João é um, o batismo de Cristo é outro. Foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Está escrito. Por que tem gente que ainda discute? O nosso batismo não é de João, ele é em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus falou que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual é o nome do Pai? Senhor. Qual é o nome do Filho? Jesus. Qual é o nome do Espírito? Cristo. Você tem a Trinidade aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Mas ainda fica uma outra dúvida: qualquer um pode tomar ceia? Não. Mas lá na minha célula vai ter um visitante, tadinho, e ele vai se sentir excluído se não participar da ceia. Não, sentir não, ele está fora. E é bom que ele saiba, ele não faz parte. Para fazer parte, ele tem que confessar com a boca, crer com o coração e descer as águas. Isso é lei. Não é não, é o jeito de ser salvo. Tem que confessar com a boca e crer com o coração. Vocês estão participando da ceia, estão me deixando de fora? Não estou deixando de fora, é que você não está dentro ainda. Quando você quiser, você pode participar. Mas é falta de educação, então, fazer na frente de visitante. Então não faça, se você acha que é. Eu não acho. Eu acho que é bom que eles vejam a gente celebrando o corpo e o sangue. E acho que é bom também que eles saibam que eles não são ainda, mas podem ser. É de graça.
Pastor, mas eu quero saber da Bíblia onde é que fala isso. Vamos ler só um versículo, Romanos 6, verso 1, olha o que diz. Verso 3, ou porventura ignorais, que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Aí ele diz, fomos pois sepultados com ele na morte, por meio do que, meus irmãos? Do batismo. Portanto, o batismo não é só um ritual, batismo é algo seríssimo. Quando aquela água não é uma mera água, é Cristo. Quando você entra na água, você está entrando em Cristo. E Paulo diz, você está entrando na morte dele, você está morrendo para a velha vida, e quando você se levanta, você foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, para que andemos nós em novidade de... Então o batismo é importantíssimo. Por isso que eu pego no pé dos pastores aqui, que às vezes transformam o batismo numa reunião cheia de balão e pipoca e pouca revelação. Muita festa e pouca reverência, na minha opinião. Por quê? Porque o batismo é algo muito sério. Nós aqui, na nossa terra, né, aqui no interior do Brasil, nós temos uma herança cristã. Então a maioria de nós não liga muito para certas coisas. Mas olha para cá. Nos países muçulmanos, onde nós estamos chegando, eles não se importam que o filho ou alguém vá no culto evangélico. Eles até falam, vá mesmo. Eles falam de Deus lá. Mas você só pode ir no culto. Se você chegar um dia falando, me batizei, você morre. Porque eles sabem que o batismo significa que agora você mudou, você é de outra coisa. E você sabe, faça o teste no encontro com as pessoas que estão lá. Elas vão ao encontro, elas gostam de receber oração, elas gostam de imposição de mãos, elas sentem bem. No final você fala do batismo, ela fala, não, peraí, batismo não. Por quê? Porque ela, sendo descrente, sabe mais do que muitos pastores. Ela sabe que batismo é sim coisa séria. Paulo diz que o Mar Vermelho era um símbolo do batismo. Quando o povo de Israel passou pelo Mar Vermelho, quem é que morreu no Mar Vermelho depois? Fala mais alto, quem morreu? Presta atenção. Se eles tivessem recebido sangue nas portas, na Páscoa, mas se quisessem continuar morando no Egito, Faraó ainda mandava neles, sim ou não? Sim. Mas eles receberam sangue, e depois Deus os conduziu pelo mar, e Faraó morreu lá. Nunca mais Faraó veio atrás do povo de Israel. Sabe por quê? Não tinha mais autoridade sobre eles. Quando você é batizado, Satanás perde completamente domínio sobre a sua vida. Isso é por fé. Portanto, o batismo é muito importante, não caia nesse engano. Isso é gente que quer pregar a graça de maneira sentimental. Então todo mundo pode vir para a ceia. Não, só pode vir para a ceia quem morreu e ressuscitou. Se não morreu e ressuscitou em Cristo, não pode. Ainda não é daqui, é lá do Egito. Oh Deus, você poderia pregar a manhã inteira, pastor Naor vai pregar. Pastor Naor, sobe aqui, por favor, você me pressiona. Fica do meu lado pertinho aqui, mas eu precisava de falar isso para você, porque essas coisas estão sendo ensinadas aqui na nossa cidade, você tem que aprender a responder as coisas. Ainda que o pregador pregue a graça, aleluia, que continue pregando graça, mas dentro do evangelho. Uma última, aqui tem várias, eu vou encerrar com essa. Onde é que está escrito? Pastor Aloísio, sou novo na videira, mas tem algo que não entra na minha cabeça. Vai entrar hoje em nome de Jesus. Você diz que a lei passou e que eu não estou mais sujeito à lei. Pastor, então o que rege o meu comportamento? Posso fazer agora o que eu quiser? Sim ou não? Claro que não. Sabe o que eu louvo a Deus? Pegue sua Bíblia, Romanos 6, verso 15. Romanos 6, 15, rapidamente. O que eu louvo a Deus é que você fica achando que a sua dúvida é uma coisa novíssima. Não, Paulo quando pregava, as pessoas faziam a mesma pergunta. Então eu louvo a Deus porque Paulo já deixou a resposta. E daí? Paulo diz, igualzinho sua pergunta. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei? Não é incrível isso? Está na Bíblia.
Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? Paulo responde o quê, meus irmãos? De modo nenhum, você enlouqueceu. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Aí você fala, pastor, a pergunta eu entendi, a resposta eu entendi nada. Então eu estou aqui para te ajudar a entender, aleluia, é o meu chamado. A ilustração é bem simples, olha para cá. Antes, quando você ainda estava no mundo, você era casado com a lei. Está me entendendo? E você tinha que cumprir os mandamentos da lei. E era um jugo sobre você. Mas aí, você passou pelas águas do batismo. Você morreu e ressuscitou. Você agora é uma nova criatura. Quantos são nova criatura? E essa nova criatura agora morreu. Presta atenção. A lei não morre. A lei é boa. A lei é perfeita. E é eterna. Se a lei não morre, quem morreu? Nós morremos. E Paulo diz que uma vez que você morre, o casamento acaba. Porque o casamento é só enquanto está vivo. Depois que morre, acabou a aliança do casamento. Então, você era casado com a lei, agora você ressuscitou. Eu pergunto para você, você é solteiro agora? Não, você é casado com quem? Com quem que você é casado? Com Cristo. Eu sei que você vai falar, pastor, mas lá fala que eu sou noiva. Mas é só uma questão de terminologia. No Velho Testamento, a noiva estava casada já. É que a gente não entende muito a história. Hoje em dia, noivo pode terminar noivado. No Velho Testamento, não. Olha para cá, você já está casado com Cristo. Então, a coisa é muito simples. Eu sou casado com a minha esposa. Eu faço o que eu quero? Faço não, você não conhece, você não sabe nada. Você é ingênuo. E ela faz tudo o que ela quer? Vamos supor que ela me liga amanhã, lá de São Paulo. E ela liga, e eu falo, amor, estou te procurando, onde você está? Ela fala, me deu vontade de vir em São Paulo. Eu falei, mas você não falou comigo? Ela fala, estou livre. Ela está livre? Está nada, eu vou dizer, você volta agora. Eu posso falar ou não posso? Me ajuda, irmão, olha para cá. Reforça. Da minha esposa jamais faria isso, sabe por que ela não faria? É porque ela está debaixo da lei? É porque ela quer me agradar. Ela não quer me desonrar. Entende? Ela sabe que eu não gosto de vê-la conversando com um homem sozinha, ela não conversa. Ela sabe que eu não quero que ela fique aconselhando o homem, ela não aconselha. Por quê? Porque a lei proíbe? Não, porque está casada comigo. Está entendendo o que eu estou dizendo? Eu também queria usar um chapéu de boiadeiro. Brincadeira, não queria não, mas só uma ilustração. Mas por que você acha que eu não uso o chapéu de boiadeiro e espora na minha bota? Porque ela não gosta. Eu visto só o que ela gosta. Quando ela fala, não gostei, tudo perde a graça para mim. Por isso que eu nem vou comprar roupa sem ela, porque eu já pergunto, escolhe o que você quer que eu vejo. Não quero nem correr o risco. Por quê? Porque eu sou casado com ela. Está me entendendo que o casamento define a sua vida? Você agora é casado com Cristo. Mas você veste o que você quer? Você bebe o que você quer? Você vai onde você quer? Não, filho, vai conversar com seu marido. Mas quem vai te dizer o que você tem que fazer? Seu marido, você casou com ele. Inclusive é por isso que você chama ele de Senhor. Ah, pastor, mas você ensina que Deus é papai. Ensino e é verdade, Abba. Mas quem morreu e te comprou, tornou-se o seu Senhor. Quem foi no escravo de mercado e te pagou o preço, tornou-se o seu Senhor. Você tem dono agora. Você não vai onde você quer, não faz o que você quer, você nem pensa o que você quer. Você tem um dono agora. Ele é o meu Senhor. Mas eu sou alegre de tê-lo como meu Senhor. Melhorou um pouco o entendimento? Quando alguém te perguntar agora sobre, eu estou na graça, pode fazer o que eu quiser. Você já tem uma boa ilustração para contar? Quantos entenderam? Você tem que me ajudar, filho, em nome de Jesus. Aleluia, pastor Naor. Falou que é para eu terminar na hora, gente. Então vai ter milagre aqui hoje. Aleluia, né? Sempre uma grande honra
poder ouvir o pastor Aloysio, né, e sermos edificados. Eu acho que não tem igreja nenhuma aqui em Goiânia que faz culto de 2h30, né, pastor? Nosso povo gosta de... Tá baixo? Aumenta o som, por favor. Eu louvo a Deus porque nossos cultos têm 2h30 de duração. A gente sempre passa da hora. Mas os irmãos têm fome de Deus, e isso é poderoso, né? Louvado seja Deus por isso. Eu quero só lembrar os irmãos que amanhã nós começamos as aulas do seminário. Glória a Deus. Então ainda dá tempo essa semana toda de você fazer a sua matrícula. Considere vir estudar a palavra conosco, porque ela tem o poder de transformar a sua vida, amém? Glória a Deus por isso. Também quero dizer para os irmãos que nós estamos fazendo semanas temáticas de oração, às 7h da manhã. Essa semana nós oramos com os empresários, foi uma grande bênção, muitos irmãos vieram orar. E essa semana agora, nós vamos orar a semana toda por irmãos que querem orar pela sua vida financeira. Você está passando uma crise, ou você tem algo para receber, um desafio, vem para cá, 7 da manhã, venha fazer essa campanha de oração conosco. Vai ser uma grande bênção, amém? Estou te esperando aqui. Bom, deixa eu colocar aqui o meu relógio. A caneta aqui tem dono. Amém. Glória a Deus. Eu quero ler a palavra de Deus com você em Romanos capítulo 1, verso 16. Paulo está dizendo: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Amém, irmãos? A palavra de Deus, ela nos mostra claramente a importância que nós vivemos hoje de trazer Cristo e o evangelho para o centro da vida da igreja. Nós insistimos com você para que você compreenda, porque a palavra de Deus é claro que tem poder para mudar a nossa vida. Como o pastor Aloysio disse, não é uma pregação emocional, não é um sentimento, é o evangelho. O evangelho é que tem o poder, ele é a salvação. No Novo Testamento nós temos duas palavras, uma salva, outra salvação, sotéria e sozo. E essas palavras, no original, elas não é apenas salvação do inferno. Essa palavra salvação é algo completo, que envolve toda a sua vida. Envolve a sua vida física, emocional, espiritual, financeira, seu casamento. Às vezes a gente fica pensando que o evangelho é o evangelho para pregar para os de fora. É também, mas acredite em mim, o evangelho é para o crente. Amém? É para nós. O evangelho é o evangelho da graça de Deus. E essa salvação é uma salvação muito mais ampla, porque ela te salva não apenas do inferno, ela te salva de si mesmo, ela te salva da morte, da enfermidade, da miséria, de todas as coisas. A Bíblia diz que com o coração se crê e com a boca se confessa a respeito da salvação. Poderia ler esse versículo dessa maneira: com o coração se crê e com a boca se confessa a respeito de salvação, de cura, de libertação, de prosperidade, de restauração, de todas as coisas. Quantos podem dizer amém? Está me entendendo? Que a salvação é muito mais ampla e ela vem pelo evangelho. Por isso é muito importante que você coloque o evangelho como centro da sua vida, não apenas o que você está vendo ou o que você está sentindo. Então, qual que é o grande problema que eu quero compartilhar com você nessa manhã, brevemente? É que nós temos uma imensa dificuldade de manter os olhos em Cristo e colocar os olhos em nós. Jesus é o verbo, ele é o evangelho que está sendo pregado, ele é a graça que veio. Mas todas as vezes que nós tiramos os olhos dele, nós tiramos os olhos do evangelho. E quando nós tiramos os olhos do evangelho, nós colocamos em nós. E todas as vezes que nós colocamos os olhos em nós, nós perdemos a fé. Porque nós vemos o erro, nós vemos o pecado, nós vemos a incapacidade, nós vemos as falhas. Então veja, esse é o grande desafio hoje, é que nós insistimos em olhar para nós, a consciência de si mesmo.
está em confronto com a fé. Esse é o grande desafio. Por quê? A sua consciência humana, natural, ela te faz consciente dos seus erros, das suas falhas, das suas limitações. Mas a consciência a respeito de quem Cristo é, te faz consciente do quanto você é amado, aceito e justificado. Então, esse é um confronto. Veja, a Bíblia diz, lá em Gênesis, no capítulo 3, verso 7, que quando o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, está dizendo assim: abriram-se então os olhos de ambos. Guarda essa palavra. Abriram-se os olhos. Algo aconteceu aqui. E percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. E quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença. Diga comigo assim: abriram-se os olhos, fizeram folhas de figueira e esconderam da presença. Algo muito sério aconteceu. Nesse dia, o homem passou a ter consciência de si, dos seus erros. Eles eram inocentes nesse sentido. Estavam nus, não se envergonhavam, estavam vivendo conscientes apenas de Deus. Mas nesse momento, a Bíblia diz que os seus olhos foram abertos. Qual que é o problema? Pastor, Deus não queria que os nossos olhos fossem abertos? Queria, mas não pelo caminho errado. Os olhos deles foram abertos pela árvore da lei, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Deus queria abrir os nossos olhos pela árvore da vida. Quando os seus olhos, presta atenção, são abertos, quando você passa a ter consciência, quando seus olhos são abertos pela árvore da lei, o que a sua consciência traz é condenação. É consciência de pecado, é consciência de erro, é consciência de incapacidade. Esse era o problema. Então não é que Deus não queria, mas Deus queria que eles tivessem o entendimento pela árvore da vida, porque a árvore da vida traz consciência de amor, de aceitação, de perdão. Outro problema é que quando você vive com a consciência de si mesmo, baseada na árvore da lei, a sua consciência vai te permitir fazer coisas que Deus não permite, porque não é bênção para você. O que é certo e errado para a sua consciência, nem sempre é a vontade perfeita de Deus para a sua vida. Então, o problema que eu tenho pensado e meditado e crido nisso piamente, eu acho que esse é um grande desafio que você precisa orar na sua vida, é que o nosso foco de pregar a Cristo, o Evangelho da graça de Deus, é te ajudar insistentemente, determinadamente, de dia, de manhã, de tarde à noite, parar de olhar para você, parar de ter consciência de você, parar de ter consciência dos seus erros e passar a ter consciência de Cristo, a olhar para Ele, a fazer dele a sua resposta. Cristo tem que ser a sua resposta. Ah, mas você não é capaz. Mas Cristo em mim pode todas as coisas. Ah, mas você é uma pessoa que não tem constância. Mas Cristo é constante e Ele é a minha justiça. Ah, mas você, menino, é burro. Eu tenho a mente de Cristo, Ele é a minha mente. Ah, mas as portas estão fechadas para você. Mas para Ele estão abertas. Ele é a porta aberta na minha vida. Ele é tudo. Ah, você não é um pai perfeito, mas Cristo é a minha justiça no meu casamento, é a minha justiça no meu trabalho, é a minha justiça na minha vida. Você tem que aprender a responder todos os pensamentos que te condenam, dizendo Cristo, 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 Cristo. É assim que você corre a corrida da fé. Hebreus diz isso: desembaraçando-nos do peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança, olhando para nós? Não. Olhando porque eu sou capaz? Não. Olhando para os meus defeitos? Não. Olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé, Cristo Jesus, que em troca da alegria que lhe estava proposta, não fez caso da vergonha, da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Veja, se você olhar para Cristo, esse é o seu destino, sentar com Ele para governar à destra do trono de Deus. Mas se você olhar para você, você para, você trava. É necessário parar. Você sabe, é porque tem muitos irmãos que acham que humildade é ficar se condenando.
eu não sou nada, eu não presto, eu não sou capaz, eu não oro, eu não leio a Bíblia, eu não estou acompanhando o plano da videira. Nós estamos na 5ª semana, né? Eu não estou fazendo isso, eu não estou fazendo aquilo, eu não sou um bom pai, eu não sou uma boa mãe. Não, humildade não é se condenar, é esquecer de si, é considerar só Ele, é ter consciência dele. Você consegue entender que nós estamos fora da equação? Nós morremos, nós não estamos tentando morrer, nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. Ele agora é a nossa vida, é nele que nós vivemos em novidade de vida. Portanto, a minha resposta é Ele para qualquer coisa. Qualquer listinha que o diabo faça para mim dos meus erros, eu digo para ele: assina embaixo, justificado em Cristo Jesus. Ele é a minha vida, eu vivo nele, é Ele que me transforma, é Ele que muda a minha história. Amém? Essa tem que ser a sua resposta. A consciência só se torna boa quando ela está lavada pelo sangue de Jesus. Enquanto a sua consciência não está lavada pelo sangue, ela te condena. Mas quando ela está coberta pelo sangue, ela te faz consciente de que é amado. Adão e Eva passaram a ter consciência de si, se esconderam, ficaram com medo de Deus, cozeram folhas de figueira, que na Bíblia fala de justiça própria. Você não percebe que essa é a vida do homem depois que ele caiu? Ele vive se escondendo atrás dos seus feitos, das suas conquistas, dos seus prazeres, mas com medo de Deus. Se afastam de Deus, porque é isso que a consciência faz. O conhecimento. Você fala: pastor, mas é importante. Presta atenção, o conhecimento do bem mata tão rápido quanto o conhecimento do mal. A árvore é do conhecimento do bem e do mal. Tão logo Adão e Eva comeram, morreram espiritualmente. O que nós precisamos de ter é uma vida guiada pelo Espírito, consciente de que Cristo é tudo na nossa vida. Ele é a resposta, meu amado. A fé faz você parar de olhar para si e olhar só para Ele. Decida isso na sua vida hoje. Não fique mais consciente disso. Por quê, pastor? Porque a lei não tem poder para mudar a sua vida. A lei não produz santidade. Olha o que diz Colossenses capítulo 2, verso 6. Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Você recebeu pela graça? É pela graça que você vai andar. Nós precisamos crer da maneira correta. Que se você não entende isso, o diabo vai enganar você. A Bíblia diz em Provérbios que a ira do rei é como um rugir do leão. O rei aqui é Deus, não é? E a Bíblia fala que a sua ira é como um rugir do leão. Então o que o diabo faz? Se você está achando, porque tem gente que diz isso: não, nós somos salvos pela graça, nós somos justificados pela fé, mas depois que eu estou salvo e justo, agora a lei é que vai me fazer santo, para eu andar certinho, eu vou guardar os 10 mandamentos, eu sou um bom crente. A lei não tem poder de te santificar, porque todas as vezes que você tentar guardar a lei, você vai falhar, porque ninguém é capaz de guardar a lei. E aí quando você falhar, o diabo vai falar esse versículo para você: olha lá, você pecou, olha o rugido do leão, ele está vindo te pegar. O juízo de Deus está vindo sobre você. Por que essas pessoas que estão ouvindo o que o pastor Luiz respondeu aqui hoje estão com medo? Porque estão conscientes de si. O salário do pecado é a morte. Como eu estou consciente do meu pecado, eu vou morrer. Mas aonde não há pecado, não há salário. Logo não há medo. O diabo não pode ir além do túmulo. Ele não pode ir além da morte. A morte encerrou quando estão mortos em Cristo. Imagina que você cometeu um crime há 2 anos atrás. Um crime terrível, estava escondido. Mas há 1 mês atrás você morreu. E agora, você já está morto, descobriram o seu crime. Eu pergunto para você: eles vão exumar seu corpo para te colocar na cadeia? A morte encerra a condenação, aleluia. Nós morremos com Cristo, aleluia. A morte ficou para trás. Não há mais condenação, aleluia. Isso é poderoso, meu irmão.
A Bíblia diz, Romanos 5:9, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Não há mais a ira de Deus sobre nós. Não há. A pergunta então é, nós podemos ser pastor santos pela lei? Porque eu percebo que muitos irmãos ainda estão caindo nisso. Você já entendeu que é salvo pela graça, você já entendeu que é justificado pela graça, mas você acha que agora que você está salvo e justificado, você tem que fazer a sua parte. E a sua parte é guardar os 10 mandamentos. Não roubar, não mentir, não adulterar, não isso, não aquilo. Porque você acha que é a lei que te faz santo. A lei não te salva, a lei não te justifica, mas você acha que ela te santifica. Mas isso é um engano. A lei não tem o poder de santificar você. Preste atenção. A lei é só um espelho. Olha o que diz a Bíblia aqui em Romanos capítulo 7, verso 1. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Interessante, o pastor Luiz comentou isso aqui agora há pouco. Enquanto você vive, a Bíblia diz que a lei tem domínio sobre você. Mas uma vez que você morre, ela perde o domínio. Paulo está respondendo uma pergunta que está lá, uma colocação que está lá em Romanos 6,14, que diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Acompanhe o raciocínio. Paulo está explicando, porque os judeus, ele estava pregando, e eles entenderam que eles tinham se casado com Cristo, com Deus, tinham se casado com Deus lá no Monte Sinai, não é? Uma nuvem escura cobriu a montanha, e ali aconteceu o que eles chamam de rupá, do grego, que é uma pequena tenda de 4 lados onde eles se casavam. A rupá espiritual aconteceu e houve um casamento com Deus. E casamento é uma aliança que não pode ser quebrada. Como é que você está falando agora que nós temos que fazer uma aliança com Cristo? Então se tornar cristão era um adultério espiritual para o judeu. E Paulo está explicando que não, porque segundo a lei, eu só tenho a obrigação de estar casado enquanto eu estou vivo, mas uma vez que eu morro, eu posso casar com outro. E nós morremos com Cristo, logo eu estou livre da lei, porque a lei não tem o poder de mudar a minha vida. A lei é um marido super exigente, porque ela não é flexível, ela exige 100%, não existe meia lei. Não existe uma lei graciosa, existe uma lei dura, que exige tudo. Se você espremer a pasta de dente errado, está enrolado. Mas ela é perfeita. O problema não está na lei. A lei é apenas um espelho, preste atenção. Imagina que você tem uma mancha, né, no seu rosto, ok? O que o espelho faz? Mostra a mancha. O espelho tem o poder. Você vai usar o espelho para tirar a mancha? Não. Imagina que você está sujo, você caiu na lama, e você vai na frente do espelho. A Bíblia fala que a lei revela o pecado. A lei não produz, ela desperta em nós a concupiscência, mas ela mesma não produz nada. Ela não foi dada para o homem guardá-la, foi dada para o homem reconhecer que é incapaz, que tem pecado em si mesmo, que precisa de um Salvador. Por isso que ela é um espelho, porque ela veio apenas para revelar, ela não veio para transformar, ela não tem o poder de mudar a nossa vida. Preste atenção, a lei às vezes é cruel. Imagina que você é uma pessoa feia, misericórdia. E você olha no espelho, o espelho às vezes é cruel. O espelho produziu a feiura? Não, só revelou. Aí, olha que coisa louca, não, agora eu vou me agarrar ao espelho para ver se eu fico bonito. Não tem sentido isso. O espelho não tem poder de te fazer bonito. O único que tem poder de transformar você de dentro para fora é Cristo. O único que tem poder para te limpar é Cristo. O espelho não limpa, o espelho não muda, o espelho só revela. Por isso Paulo está explicando, se guardar a lei te produzir santidade, o versículo teria que ser diferente.
A Bíblia está dizendo, como eu acabei de ler aqui, preste atenção, porque o pecado, porque os irmãos muitas pessoas estão aí acusando, vocês estão pregando, a graça está levando o povo para o pecado. Preste atenção no raciocínio, olha o que está escrito aqui: o pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Porque vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Ora, se a lei é que me santifica, o versículo tinha que dizer o seguinte: o pecado não terá domínio sobre vocês, porque está debaixo da lei. E a lei faz você santo. Mas a Bíblia está dizendo o contrário. Ele não terá domínio sobre nós, é porque nós não estamos debaixo dela, e sim da graça. Por quê? Porque a hora que o pecado bate na minha porta e quer tirar a minha santidade, eu não tento vencer o pecado. Eu levanto a mão, admito que sou incapaz e falo: Senhor, me dá graça. A graça vem e me liberta do pecado. O pecado é um câncer que corrói, que mata, que traz condenação, que traz acusação, que faz você ferir pessoas que você ama. Mas que loucura, agora Deus vai falar: está na graça, pode morrer de câncer. Não, porque você está na graça, eu quero te tirar daquilo que te mata, sai daí. A mão está estendida para você, então não caia nessa mentira. Paulo está explicando isso. Guarde esse versículo no bolso do seu coração. Eu não estou mais debaixo da lei, eu estou debaixo da graça. Por isso o pecado perdeu o domínio sobre a minha vida. Aleluia! Isso é maravilhoso. É interessante que, você sabe, só um parênteses, que quando eles falam que se casaram com Deus, a nuvem era escura, mas no monte da transfiguração a nuvem era brilhante, porque essa é a nuvem da graça. O casamento na graça, debaixo da luz brilhante de Deus, não é mais debaixo da condenação. Isso é maravilhoso. Agora, por que, pastor? Por que nós temos que nos preocupar tanto em sair debaixo da lei? Será que vocês não estão desvalorizando a lei, não? Vocês estão rejeitando? Não, nós não desvalorizamos, não. Nós sabemos que ela é santa, perfeita e boa. Qual que é o problema? É que quem está debaixo da lei está debaixo da maldição. E nós não queremos que você viva debaixo de maldição. Não sou eu, é a palavra que está dizendo. Olha o que diz Gálatas, capítulo 3, verso 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas, diga em todas, as coisas escritas no livro da lei, para praticá-la. A palavra de Deus diz que se você falhar em um, você falhou em todos. E a maldição está sobre a sua vida. Presta aí, amor. Eu pedi para minha mulher um colar dela emprestado, de pérola, para te exemplificar isso. Por favor. Vou tomar cuidado com esse negócio aqui. Muito bem. Então, aqui está a lei. 613 mandamentos. Está vendo aqui? Cada um desses é um. A Bíblia diz que ou você guarda todo, ou você vai estar condenado. Se você falhar um, falhou em todo. Você sabe, não tem jeito da gente tirar um aqui. Tirar um é perigoso. Então eu vou tentar tirar aqui, deixa eu ver se eu consigo. Ai, meu Deus, soltou. Vou tirar um aqui, deixa eu ver. Se eu tirar um aqui, ai, caiu. O perigo disso aqui soltar, caiu já 3, meu Deus, tem que alguém pegar, não é? Mas, olha aqui, está caindo tudo. Olha aqui, se você falhar, em um, falha em todos. É bijuteria, calma. Eu só queria te mostrar que a lei é assim: ou você guarda tudo, ou você perde tudo. E é por isso que você tem que sair dela, porque senão ela vai te matar.
porque senão a maldição vai vir sobre a sua vida. Agora, o texto é que diz isso. Você sabe o que significa estar debaixo de maldição? Olha o que a Bíblia está dizendo: todos quantos, pois, são da obra da lei, estão debaixo de, diga, maldição. Agora eu vou te dar o que significa maldição. Amaldiçoado significa, a palavra atual, né? Empoderado a fracassar, empoderado a ser doente, empoderado a viver em pobreza, empoderado a tudo que você colocar a mão, dá errado. Não queira viver debaixo disso. É por isso que é importante a gente se livrar dela. Olha o que diz Romanos 7,9: outrora, sem a lei, eu vivia, mas vindo a lei, o preceito, reviveu o pecado, e eu morri. Eu morri. Mas a Bíblia diz, meu querido, que nós morremos com Cristo. Lá em Romanos, no capítulo 7, verso 3, ele diz: de sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera, se contrair novas núpcias. Preste atenção, a lei não morre, a lei é eterna. Se o marido não morre, tem que morrer a mulher. Nós temos que morrer. E a Bíblia diz que nós morremos com Cristo. Estamos livres da lei. Pastor, mas então nós somos um povo sem lei? Não, a nossa lei é superior. É a lei do Espírito e da vida. A lei dizia: não adulterarás. O Espírito diz: ama sua mulher, assim como eu tenho te amado. A lei não manda amar. Quer dizer, ela até manda, né? Mas você não consegue. Mas o Espírito, quando ele te mostra que você é amado, você vai amar. Ela te leva para um patamar muito superior. Mas não é na sua força, porque você está livre das exigências do velho marido. Olha, amado, teve um momento que Abraão não confiou em Deus, não suportou esperar o tempo da promessa, não conseguia gerar o filho da promessa. O que ele fez? Trouxe Agar para casa e deitou com ela. O resultado foi Ismael. Gálatas diz que Ismael é o filho da lei, é carne. Todas as vezes que você dormir com a lei, o seu fruto será a carne. Mas todas as vezes que você se deitar com Cristo, o fruto será a vida. Você sabe, a palavra de Deus, eu já estou indo aqui para o meu final, porque a gente vai tomar a ceia. A Bíblia diz, Romanos 7,4: assim, meus irmãos, também vós morrestes, os irmãos do louvor podem subir, morrestes relativamente à lei, preste atenção, por meio do corpo de Cristo, para que pertencerdes a outro, preste atenção, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Diga, frutifiquemos para Deus. Se você pregar a lei, você vai gerar servo fiel no máximo. Mas se você pregar a graça, vai gerar filhos obedientes. Eu quero dizer algo para você. Olha para cá, você já tem crido na graça, você tem ouvido a graça, mas você às vezes ainda não tem visto o fruto da graça. Eu acabei de ler um versículo para você dizendo que Deus te libertou da lei para que você frutifique pela fé em Cristo Jesus. Amém? Quantos estão me entendendo? Esse é um texto que está falando de frutificação. É muito importante você entender que a lei, ela não pode trazer fruto para você. Jesus não tinha pecado, mas lá na cruz ele tomou o nosso pecado, e lá na cruz a lei o puniu e o amaldiçoou no nosso lugar. A lei, no entanto, só pode ir, presta atenção, é isso que Paulo está explicando, a lei só pode ir até onde a morte vai. A lei não pode ir além da morte. Então você não precisa, o que você precisa entender é que você foi morto e ressuscitado com Cristo. Você foi colocado nele. A lei está encerrada e você está ressuscitado. Preste atenção.
ser ressuscitado é melhor do que estar vivo. Você está vivo, mas você está mais do que vivo, você está ressuscitado. Que é isso, pastor? Quem está vivo e não ressuscitou, a morte está na frente dele, esperando ele, sim ou não? Mas quem morreu e ressuscitou, a morte ficou para trás. Ela não te pega mais. Você já passou. Eu sei, a Bíblia diz que quem está em Cristo passou da morte para a vida. Se Jesus tardar, de fato nós que estamos em Cristo não morreremos. Vou explicar, eu não estou dizendo que o seu corpo não vai morrer. Nós não morreremos, porque a morte já passou. Na verdade, se você acordar, não acordar, né? Você abriu o olho e de repente você percebeu que você não está na terra mais, você nem vai ver que você morreu. Porque a morte, no seu caso, já ficou para trás. Quando você abrir os olhos, depois da sua morte física, você vai estar mais vivo do que agora. Porque o seu corpo é o último limite para manifestar a vida plena de Deus em você. E você vai falar, uau, meu Deus, e era isso que eu temia? E agora eu estou livre. Você vai ficar chocado. Porque a morte ficou para trás. Significa que a miséria ficou para trás, que a doença ficou para trás. Porque quem ressuscitou já passou pela morte. Morte da miséria, da maldição, da enfermidade. Está atrás de você. Agora só tem vida na sua frente. Você, preste atenção, estou te contando uma verdade poderosa nessa manhã. Você não apenas está vivo, você está vivo ressuscitado. A morte e a miséria e a maldição ficaram para trás, porque você morreu para a lei e está vivo em Cristo. Agora você pode frutificar nele. Preste atenção, amado. Pastor, eu quero frutificar esse ano. Eu quero dar fruto no meu trabalho, eu quero dar fruto no meu casamento, eu quero prosperar, eu quero frutificar na célula, eu quero que a igreja cresça, eu quero fruto. O fruto da carne é quando Abraão dorme com a filha da lei, da carne. Mas o fruto do Espírito é quando você troca de marido. Frutificar é uma coisa poderosa. Preste atenção. A coisa mais poderosa que um homem pode gerar não é uma construção, não é uma tecnologia de última geração, é um filho. O filho é a coisa mais incrível, porque o homem não pode ser imitado. É um ser fantástico, maravilhoso, sim ou não? Essa é a coisa mais incrível que pode ser gerada através da sua vida, são filhos. E Deus é tão bom que Ele criou uma parábola. Você percebe que o filho, Deus poderia ter dito assim, deita com a sua mulher. Não, Ele diz assim, sobe no monte 10 vezes. Eu já subi lá no Monte Sinai, meu Deus do céu. Imagina que Deus falasse assim, para gerar um filho, primeiro, pega a sua mulher, sobe 10 vezes, sobe e desce, lá no Monte Sinai, desce, faz sexo com ela e terás um filho. Puxa vida, ia ser difícil demais. Mas é isso que tem gente tentando fazer. Ele não gera fruto, porque ele está achando que para gerar fruto, ele tem que subir no monte 10 vezes da lei. Não. Você sabe que quando Deus aparece para Abraão, para contar para ele que ele ia ter filho, ele tinha 100 anos, a mulher com 90, e ele vem falar para ele, você vai ter um filho. E a Bíblia diz que a Sara escutou de trás da porta, e riu no seu interior. Mas sabe o que o versículo diz? Deixa eu ver se eu acho ele aqui, eu anotei. É interessante, a Bíblia diz que quando ela ouviu, ela não falou assim, vou ficar grávida. Gênesis capítulo 18, verso 12. Põe para mim. Olha o que diz. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesmo, depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer. Ela não falou, depois de velha vou ter filho, depois de velha vou ficar grávida, depois de velha vou ter um parto. Não, ela falou, depois de velha vou ter prazer. Mas espera aí, Deus falou o quê? Vai ter um filho. Ela falou, vou ter prazer. Será que foi por acaso que Deus escolheu que a maneira para ter filho não é subir 10 vezes no monte? O filho nasce no ponto máximo do prazer. A hora que você atinge o prazer máximo, você sabe o que eu estou falando.
naquela hora, o menino é fecundado. O fruto corre na casa de fralda, dali uns meses. Você mudou de marido, com toda reverência. O fruto não virá pelo seu esforço. Deus não planejou assim. O fruto vem quando nós temos prazer nele, o adorando, na presença dele, gastando tempo com ele, se alegrando nele. Quando você tem prazer no Senhor, você vai ver o fruto no seu trabalho. Quando você tem prazer no Senhor, você vai ver o fruto na sua casa, você vai ver o fruto na sua célula. O filho será gerado. Nós não vivemos pela força do nosso braço. Eu tenho certeza que esse é um ano de frutificação. E eu estou te ensinando, lança fora aquilo que te impede de avançar, que é a consciência de si mesmo. Lança fora, rompe com a lei e se volta para o Senhor. Quando você se voltar para Ele, você vai ver o fruto. Romanos 7,5 diz: porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarmos para a morte. Se você tentar ter fruto no seu forço, no seu braço, na lei, é morte. Mas Romanos 6 diz: agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito, e não na caduquice da letra. Não na caduquice da letra. Por quê, meu irmão? Porque agora nós servimos no Senhor. Veja que quanto mais nós focamos em Jesus, mais nós andamos no Espírito. E quando nós andamos no Espírito, a lei, as exigências da lei se cumprem em nós. Vou ler para encerrar Romanos capítulo 8, verso 3. Preste atenção. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei, as santas exigências de Deus da lei, se cumprissem em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Diga assim: porque eu estou em Cristo, eu não estou fora da lei. As santas exigências da lei se cumpriu em mim. Está escrito aqui: se cumpriu em nós. Sublinha para mim: se cumprisse em nós. Não está escrito se cumpriu por nós, mas em nós. Porque não fomos nós que cumprimos, foi Ele que cumpriu em nós. E uma vez que a lei está cumprida, Deus não pode amaldiçoar, que esse era o acordo. Mas não apenas isso, uma vez que a lei está cumprida, além de não poder amaldiçoar, Ele mesmo se obrigou a liberar as promessas. Cristo cumpriu a lei no seu lugar. Você está nele. A morte ficou para trás porque você ressuscitou, e os céus estão abertos para que você tenha prazer no Senhor e viva um ano cheio de vida e de frutos em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Aleluia! Oh, glória a Deus, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé nessa manhã. Eu gostaria de dizer isso para você. Nós estamos nele. Amanhã, olha para cá, os servos preparem a ceia. Amanhã, quando você acordar, eu queria que você lembrasse de uma coisa. Olha para mim. Quando você acordar amanhã, lembra que você morreu e ressuscitou. Só isso. Que a morte já passou. A maldição ficou para trás. Não tem mais a ver comigo, tem a ver só com Ele. A resposta nunca é tentar guardar a lei, é lembrar que está morto. Quando você vive ressuscitado, nessa posição de alguém que passou pela morte, pela lei, e agora está numa posição de vitória em Cristo,
a realeza vai tomar conta de você. Você vai se tornar como um príncipe, uma princesa. Algo de realeza vai brilhar no seu coração. Quando você chegar, uma presença de rei, de rainha estará na sua vida. Porque o fruto da vida vai aparecer. Levanta suas mãos. Diga comigo assim: não tem nada a ver comigo, tem a ver com Ele. Eu estou em Cristo, morri com Ele, e com Ele ressuscitei. A morte ficou para trás. Não há mais culpa, não há mais acusação, não há mais condenação, porque eu estou em Cristo. A lei se cumpriu em mim, não por mim, em mim. Por isso, eu creio que os céus estão abertos. O favor de Deus está derramado sobre a minha vida. Eu não viverei consciente de mim mesmo, mas eu decido olhar somente para Cristo, viver consciente dele, sabendo que sou um filho amado e abençoado, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Vamos servir o pão e o vinho enquanto nós cantamos essa